Milionário encontrou um mendigo completamente idêntico a ele pedindo esmola. 2 horas depois, aconteceu algo inesperado. O ronco do motor da limusine se apagou suavemente, enquanto Pedro Oliveira, o magnata dos negócios mais influente de São Paulo, esperava impaciente que o semáforo mudasse para verde. Seus dedos tamborilavam sobre o volante de couro, a mente já na próxima reunião de diretoria. Aos 55 anos, Pedro era a imagem viva do sucesso, terno impecável, cabelo grisalho perfeitamente penteado e um olhar penetrante que havia fechado incontáveis acordos milionários. A batida na janela o tirou abruptamente de seus pensamentos. Com um suspiro de irritação, Pedro abaixou o vidro polarizado, pronto para despachar o mendigo de plantão com algumas moedas, mas as palavras congelaram em sua garganta. Na sua frente, com a mão estendida e um olhar cansado, estava um rosto que não havia visto em mais de 50 anos, um rosto que era o reflexo exato do seu, marcado pelo tempo e pelas dificuldades, mas inconfundível. Antônio. A palavra escapou de seus lábios como um sussurro incrédulo. O mendigo piscou, confuso. Como você sabe meu nome? Pedro sentiu que o mundo parava. As lembranças inundaram sua mente. 2 meninos idênticos brincando no quintal de uma modesta casa nos arredores de São Paulo. Risadas compartilhadas, sonhos de conquistar o mundo juntos. E depois, o acidente, o trem, os gritos. A certeza esmagadora de que seu irmão gêmeo, sua outra metade, havia partido para sempre. Antônio, sou eu, Pedro, seu irmão. A revelação caiu como um raio entre os 2 homens. Antônio recuou um passo, seus olhos percorrendo o luxuoso automóvel, o terno caro, e finalmente se fixando no rosto de Pedro. A compreensão o atingiu com força, e suas pernas ameaçaram ceder. Pedro? Mas eu achei que você tinha morrido naquele acidente. Todos esses anos, a buzina de um carro atrás da limusine quebrou o momento. O semáforo havia mudado para verde, mas Pedro estava paralisado, incapaz de desviar o olhar de seu irmão perdido. Com um movimento brusco, abriu a porta do passageiro. Entre, ordenou, sua voz tremendo ligeiramente. Temos muito o que conversar. Antônio hesitou por um segundo, mas algo no olhar de Pedro, uma mistura de choque e anseio, o convenceu. Com movimentos desajeitados, subiu no luxuoso veículo fechando a porta atrás de si. A limusine se afastou do semáforo, deixando para trás uma fila de carros irritados e motoristas confusos. No interior, o silêncio era pesado, carregado de perguntas sem resposta e emoções contidas durante décadas. Pedro dirigiu sem rumo fixo, sua mente um turbilhão de pensamentos. Como era possível que Antônio estivesse vivo? O que havia acontecido depois do acidente? Por que nunca havia tentado contatar a família? E, acima de tudo, como eles haviam chegado a vidas tão diametralmente opostas? Antônio, por sua vez, observava com espanto o interior da limusine, um mundo tão distante das ruas que haviam sido seu lar durante anos. Suas mãos calejadas, manchadas por anos de trabalho duro e sobrevivência, contrastavam fortemente com o couro macio dos assentos. Finalmente, Pedro quebrou o silêncio. Acreditamos que você tinha morrido naquele acidente de trem. Mamãe e papai nunca se recuperaram completamente. Antônio fechou os olhos, a dor evidente em seu rosto. Eu acordei em um hospital, não lembrava de nada. Meu nome, minha família, tudo havia sido apagado. Me disseram que tinham me encontrado vagando perto dos trilhos, ferido e confuso. Pedro apertou o volante com força. E depois, o que aconteceu com você todos esses anos? Sobrevivi, respondeu Antônio com simplicidade. As ruas se tornaram meu lar. Aprendi a me virar, a me defender e, com o tempo, a ajudar outros que estavam na minha mesma situação. O contraste entre suas vidas não poderia ser mais marcante, Pedro. O magnata dos negócios, dono de um império construído com determinação e, às vezes, com decisões questionáveis. Antônio, o líder silencioso dos esquecidos de São Paulo, um homem que havia encontrado propósito na adversidade. Precisamos conversar, disse Pedro,
tomando uma decisão repentina. Há tanto para explicar, tanto para recuperar. Vamos para minha casa. Antônio assentiu em silêncio, oprimido pelas emoções e pelas lembranças que começavam a aflorar. Enquanto a limusine se dirigia para o bairro mais exclusivo de São Paulo, os irmãos Oliveira se preparavam para enfrentar um passado que acreditavam perdido e um futuro que nunca imaginaram compartilhar. O que nenhum dos dois sabia era que, naquele exato momento, a quilômetros de distância, um terceiro homem observava uma fotografia antiga de dois meninos idênticos, sorrindo para a câmera. Ricardo Santos, o terceiro irmão Oliveira, esboçou um sorriso frio enquanto traçava um plano que mudaria o destino de todos. O reencontro inesperado naquele semáforo não era apenas o começo de uma reunião familiar há muito adiada. Era o primeiro movimento em um jogo de poder, ambição e redenção que sacudiria os alicerces de São Paulo e colocaria à prova os laços mais profundos de sangue e coração. A mansão de Pedro Oliveira se erguia imponente no coração do Morumbi, um testemunho de mármore e vidro do sucesso que ele havia forjado ao longo dos anos. Para Antônio, cruzar a soleira daquela casa foi como entrar em um mundo completamente alheio, um lembrete cruel de quão diferentes suas vidas haviam sido. Pedro guiou seu irmão até um amplo escritório, onde os esperava uma garrafa de uísque envelhecido e 2 copos de cristal. O silêncio entre eles era pesado, carregado de perguntas não formuladas e emoções contidas. "Sente-se, por favor", disse Pedro, indicando uma poltrona de couro. Antônio obedeceu, desconfortável, suas roupas gastas contrastando fortemente com o luxo que o rodeava. Pedro serviu 2 generosas doses de uísque e entregou um copo a Antônio. Ao reencontro, brindou, sua voz trêmula traindo a aparente calma de seu rosto. Antônio assentiu e bebeu um gole, o ardor do álcool despertando lembranças distantes de uma infância compartilhada. Como você chegou a tudo isso, Pedro?" perguntou finalmente, fazendo um gesto que abarcava a opulência que os rodeava. Pedro suspirou, afundando-se em sua própria poltrona. "Depois do acidente, depois de perder você, prometi a mim mesmo que faria todo o possível para que nossos pais nunca mais sofressem. Comecei com pequenos negócios, importação e exportação. Trabalhei dia e noite, sacrifiquei relacionamentos, amizades, tudo para construir algo que nos protegesse da incerteza que tinha nos tirado, você." Antônio escutava em silêncio, sua mente lutando para reconciliar o menino que lembrava com o homem poderoso que tinha à sua frente. "O império cresceu", continuou Pedro. "Diversifiquei. Investi em tecnologia, imóveis, finanças. Cada sucesso era uma vitória contra o destino que tinha nos separado. Mas cada noite, ao voltar para casa, sentia o vazio da sua ausência. E você, Antônio? O que aconteceu com você depois do acidente?" Antônio tomou outro gole de uísque, agradecendo o calor que se espalhava por seu corpo. "Como te disse, acordei sem memória. Me vi sozinho, sem identidade, em um mundo que não perdoava a fraqueza. As ruas de São Paulo se tornaram meu lar e minha escola. Seu olhar se perdeu na distância, revivendo anos de lutas e descobertas. Aprendi a sobreviver, mas também descobri que havia outros como eu. Pessoas esquecidas, marginalizadas. Com o tempo, me tornei uma espécie de líder para eles. Organizamos protestos, criamos redes de apoio. Não tínhamos muito, mas nos tínhamos uns aos outros." Pedro escutava, fascinado e horrorizado, em partes iguais. A ideia de seu irmão gêmeo vivendo nas ruas, lutando dia a dia para sobreviver, era como uma punhalada no coração. "Antônio, eu sinto muito. Se tivéssemos sabido, se tivéssemos procurado mais..." Antônio levantou uma mão, detendo as desculpas de seu irmão. "O passado é passado, Pedro, não podemos mudá-lo. A questão é, o que fazemos agora?" Antes que Pedro pudesse responder, a porta do escritório se abriu de repente. Uma mulher elegante de uns 50 anos entrou com passo decidido. "Pedro, onde você esteve? O conselho está furioso, você..."
perdeu a reunião mais importante do... Sua voz se apagou ao ver Antônio. Seus olhos se arregalaram, passando de um irmão para o outro com incredulidade. Beatriz, querida, disse Pedro, levantando-se. Apresento-lhe Antônio, meu irmão. Beatriz Oliveira, esposa de Pedro e vice-presidente da empresa, ficou paralisada. Mas Antônio está morto. O acidente... É uma longa história, interrompeu Pedro. Uma história que precisamos compartilhar com toda a família. Nesse momento, o telefone de Pedro tocou insistentemente. Ao ver o número na tela, franziu a testa. Desculpem-me, preciso atender esta ligação. Pedro saiu para a varanda, deixando Antônio e Beatriz em um silêncio incômodo. Enquanto isso, na linha telefônica, uma voz grave e ameaçadora ressoava no ouvido de Pedro. Senhor Oliveira, espero que esteja preparado para a tempestade que se aproxima. Seu império está prestes a desmoronar e você nem imagina de onde virá o golpe. Pedro apertou o telefone com força. Quem é você? O que quer? Uma risada fria foi a única resposta antes que a ligação fosse cortada. Pedro ficou olhando para a cidade que se estendia à sua frente, uma sensação de medo se instalando em seu peito. O reencontro com Antônio, que deveria ter sido um momento de alegria, agora se via obscurecido por uma ameaça desconhecida. Dentro do escritório, Antônio observava Beatriz com curiosidade. Então você é a esposa do meu irmão. Beatriz assentiu, recuperando a compostura. E sua sócia nos negócios. Antônio, não posso imaginar pelo que você passou, mas deve entender que o aparecimento repentino de um irmão perdido, bem, é complicado. Complicado? Repetiu Antônio, uma nota de amargura em sua voz. Suponho que você se refira às implicações legais e financeiras da minha existência. Beatriz teve a decência de parecer envergonhada, não quis que soasse assim. É só que sou um inconveniente para o império que vocês construíram, completou Antônio. Não se preocupe, não estou aqui para reivindicar nada. Minha vida está nas ruas com as pessoas que precisam de mim. Pedro retornou nesse momento, seu rosto pálido e tenso. Precisamos conversar, disse olhando para Beatriz. Algo está acontecendo na empresa e tenho o pressentimento de que isso é apenas o começo. Antônio se levantou, sentindo-se repentinamente fora de lugar. Talvez eu devesse ir, embora vocês tenham assuntos importantes para tratar. Não, disse Pedro com firmeza, colocando uma mão no ombro de seu irmão. Acabei de encontrar você, Antônio. Não vou perdê-lo de novo. Além disso, tenho o pressentimento de que vou precisar da sua ajuda. Os três se olharam, cada um consciente de que suas vidas acabavam de mudar irrevogavelmente. Lá fora, o sol começava a se pôr sobre São Paulo, tingindo o céu de vermelho sangue. Era o prelúdio de uma tempestade que estava prestes a se desencadear sobre a família Oliveira. Uma tempestade que colocaria à prova os laços de sangue, amor e lealdade. O que nenhum deles sabia era que, naquele exato momento, Ricardo Santos estava sentado em seu luxuoso escritório, sorrindo, enquanto revisava documentos que poderiam destruir o império de Pedro. O terceiro irmão Oliveira, criado na opulência, mas consumido pelo ressentimento, estava pronto para fazer sua jogada. A partida havia começado, e o tabuleiro era a cidade inteira de São Paulo. Pedro, o magnata, Antônio, o líder dos esquecidos, e Ricardo, a sombra vingativa. Três irmãos, um passado compartilhado e um futuro incerto. O reencontro inesperado era apenas o começo de uma história que sacudiria os alicerces de suas vidas e da sociedade paulistana. A manhã seguinte ao reencontro amanheceu cinzenta sobre São Paulo, como se a própria cidade pressentisse a tempestade que se aproximava. Na mansão Oliveira, Pedro se preparava para enfrentar o conselho diretor, sua mente dividida entre a alegria do reencontro com Antônio e a ameaça misteriosa que pairava sobre seu império. Antônio, por sua vez, acordou desorientado no quarto de hóspedes. O luxo que o rodeava contrastava brutalmente com a vida que havia levado durante décadas.
Vestiu-se com a roupa que Pedro lhe havia emprestado, sentindo-se como um impostor em sua própria pele. Na sala de jantar, os irmãos se encontraram com Beatriz, que os recebeu com um sorriso tenso. Bom dia, cumprimentou, servindo café. Pedro, a reunião do conselho está marcada para as 10 horas. Precisamos de uma estratégia. Pedro assentiu, seu rosto uma máscara de determinação. Antônio, disse, voltando-se para seu irmão. Sei que isso é repentino, mas gostaria que você viesse comigo ao escritório. Há algo que quero lhe mostrar. Antônio hesitou. Não sei se é uma boa ideia, Pedro. Eu não pertenço a esse mundo. Por favor, insistiu Pedro. Você é meu irmão. Uma parte de você sempre pertencerá ao meu mundo, assim como uma parte de mim sempre pertencerá ao seu. Comovido pelas palavras de Pedro, Antônio finalmente concordou. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Ricardo Santos se preparava para dar o primeiro golpe em seu elaborado plano de vingança. Na sede da Oliveira Empreendimentos, um arranha-céu de vidro e aço que dominava o skyline de São Paulo, Pedro e Antônio foram recebidos por olhares curiosos e murmúrios surpresos. A semelhança entre os irmãos era impossível de ignorar, e os rumores começaram a correr como fogo em palha seca. Pedro guiou Antônio até seu escritório no último andar, um espaço amplo com vistas panorâmicas da cidade. Quero lhe mostrar algo, disse, dirigindo-se a um cofre oculto atrás de um quadro. Do cofre, Pedro extraiu um velho álbum de fotos e um documento amarelado. Isso é tudo o que conservo de nossa infância, explicou, abrindo o álbum. E isto é nossa certidão de nascimento. Somos trigêmeos, Antônio. Antônio sentiu que o chão se movia sob seus pés. Trigêmeos? Mas como? Ricardo, murmurou Pedro, apontando para uma foto onde 3 meninos idênticos sorriam para a câmera. Nosso terceiro irmão desapareceu na mesma noite do acidente. Nunca soubemos o que aconteceu com ele. Antes que Antônio pudesse processar essa nova informação, a porta do escritório se abriu bruscamente. Beatriz entrou, seu rosto pálido. Pedro, você precisa ver isso. Ela ligou a televisão do escritório, sintonizando um canal de notícias. Na tela, um homem de rosto familiar para os irmãos. Oliveira dava uma entrevista coletiva. Meu nome é Ricardo Santos, anunciou o homem, sua voz firme e decidida. Embora talvez eu devesse dizer Ricardo Oliveira, sou o irmão perdido de Pedro Oliveira, o CEO da Oliveira Empreendimentos, e estou aqui para reivindicar o que me pertence por direito. Pedro e Antônio observavam, atônitos, enquanto Ricardo detalhava uma história de abandono e traição, acusando Pedro de tê-lo deixado para trás deliberadamente, para ficar com todo o império familiar. Isto é um desastre, murmurou Beatriz. O conselho está em pânico. Os acionistas estão exigindo respostas. Pedro se deixou cair em sua cadeira, sobrecarregado. Não entendo. Como é possível? Acreditávamos que ele tinha morrido no acidente, assim como Antônio. Antônio, que até aquele momento havia permanecido em silêncio, deu um passo à frente. Pedro, preciso que você me conte tudo, cada detalhe daquela noite, do que aconteceu depois. Se vamos enfrentar isso, precisamos da verdade completa. Pedro assentiu. Seu rosto uma mistura de determinação e medo. Você tem razão. Mas primeiro, temos que lidar com o conselho diretor. Antônio, sei que é pedir muito, mas você me acompanharia? Sua presença poderia ajudar a acalmar os ânimos. Antônio hesitou por um momento, consciente de que estava prestes a mergulhar em um mundo que sempre havia rejeitado. Mas ao olhar nos olhos de seu irmão, viu algo que não via há décadas. Família. Estou com você, irmão, disse finalmente. Enquanto Pedro e Antônio se preparavam para enfrentar o conselho diretor, Ricardo observava a transmissão de sua própria entrevista, coletiva de uma cobertura luxuosa. Ao seu lado, uma figura nas sombras sorria com satisfação. Fase 1 concluída, disse Ricardo, levantando uma taça de champanhe. Em breve, tudo o que Pedro construiu será nosso. A figura nas sombras assentiu.
Lembre-se de nosso acordo, Ricardo. Eu o ajudo a destruir Pedro, e você me entrega o controle das operações no sul. Ricardo sorriu, um sorriso frio e calculista. Claro, minha querida sócia, afinal, negócios são negócios. A mulher saiu das sombras, revelando um rosto belo e astuto. Era Camila Mendes, a ex-noiva de Pedro, e agora uma das empresárias mais implacáveis do Brasil. Que comece o jogo, disse, brindando com Ricardo de volta aos escritórios da Oliveira. Empreendimentos, Pedro e Antônio se preparavam para entrar na sala do conselho. Antes de abrir a porta, Pedro parou e olhou para seu irmão. Aconteça o que acontecer lá dentro, Antônio. Quero que você saiba de uma coisa. Estou feliz por tê-lo encontrado e juntos enfrentaremos o que vier. Antônio assentiu, sentindo uma mistura de nervosismo e determinação. Juntos, repetiu. A porta se abriu e os irmãos Oliveira entraram para enfrentar seu destino, sem saber que cada passo os aproximava mais de uma verdade que mudaria suas vidas para sempre. A sala do Conselho da Oliveira. Empreendimentos era um campo de batalha silencioso quando Pedro e Antônio entraram. Os membros do conselho diretor, homens e mulheres de ternos impecáveis e olhares afiados, observaram com uma mistura de assombro e desconfiança os irmãos idênticos. Pedro tomou seu lugar na cabeceira da mesa. Antônio, de pé ao seu lado, uma presença desconfortável, mas firme. Senhoras e senhores, começou Pedro, sua voz calma apesar da tempestade interior, sei que tem perguntas. Estou aqui para respondê-las. Durante a hora seguinte, Pedro narrou a história do acidente, a suposta morte de seus irmãos e a recente descoberta de que ambos estavam vivos. Antônio observava em silêncio, assombrado pela habilidade de seu irmão para lidar com a pressão. E quanto às acusações de Ricardo, perguntou um dos diretores, sua voz carregada de ceticismo. Ele diz que você o abandonou deliberadamente. Pedro negou com a cabeça. Isso é completamente falso. Acreditávamos que tanto Antônio quanto Ricardo haviam morrido naquele acidente. Nunca teria abandonado meus irmãos. E como? Podemos ter certeza, insistiu outro diretor. Esta situação poderia destruir a confiança de nossos acionistas. Foi então que Antônio deu um passo à frente. Se me permitem, disse, sua voz rouca pelo desuso em situações formais, posso assegurar que meu irmão diz a verdade. Eu mesmo acabei de descobrir que tenho uma família, uma história. Pedro não é o homem que Ricardo descreve. A sala ficou em silêncio, ponderando as palavras deste homem que até pouco tempo vivia nas ruas. Havia uma autenticidade em Antônio que era difícil de ignorar. Finalmente, Beatriz tomou a palavra. Proponho que formemos uma equipe de gerenciamento de crise. Precisamos controlar a narrativa e proteger a imagem da empresa enquanto resolvemos esta situação familiar. O conselho concordou com a proposta de Beatriz e Pedro sentiu um pequeno alívio. Pelo menos haviam ganhado algum tempo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ricardo e Camila celebravam o caos que haviam desencadeado. Viu as caras deles? Riu Ricardo, servindo-se de mais uma taça de champanhe. Pedro deve estar desesperado. Camila sorriu, mas seus olhos permaneciam frios e calculistas. Não se confie, Ricardo, Pedro não chegou. Onde está sendo tolo, ele terá um plano. Por isso tenho você, querida, respondeu Ricardo, aproximando-se dela. Seu conhecimento interno da empresa é nossa arma secreta. Camila se afastou sutilmente. Lembre-se, isso é um acordo de negócios, não se confunda. Ricardo assentiu, uma sombra de decepção cruzando seu rosto. Claro, negócios. De volta à mansão. Oliveira, Pedro, Antônio e Beatriz se reuniram para planejar seu próximo movimento. Precisamos saber mais sobre Ricardo, disse Pedro, andando pelo escritório. Onde ele esteve todos esses anos? Quem o tem apoiado? Antônio, que havia permanecido pensativo, falou. Posso ajudar com isso. Nas ruas temos nossas próprias redes de informação. Pessoas que veem e ouvem coisas que outros ignoram. Pedro olhou para seu irmão com uma mistura de surpresa e admiração. Você faria isso por mim? Por nós?
Antônio assentiu. Somos família, Pedro. Além disso, tenho o pressentimento de que há mais em jogo aqui do que apenas sua empresa. Beatriz, que estivera revisando documentos, levantou os olhos. Pedro, há mais uma coisa que você deveria saber. Estive investigando algumas transações suspeitas na empresa. Acho que alguém tem vazado informações. Um espião? Perguntou Pedro, franzindo a testa. É possível, respondeu Beatriz. E se for assim, poderia estar conectado com Ricardo. Pedro se deixou cair em sua poltrona, o peso da situação caindo sobre seus ombros. Estamos sob ataque em todas as frentes. Foi então que Antônio teve uma ideia. Pedro, você confia em mim? Com minha vida, respondeu Pedro sem hesitar. Então tenho um plano, disse Antônio, uma centelha de determinação em seus olhos. Mas vai exigir que saiamos de nossa zona de conforto. Ambos. Enquanto Antônio explicava seu plano, uma mistura de esperança e apreensão se instalou no coração de Pedro. Era arriscado, sem dúvida, mas poderia ser sua melhor chance. Vamos fazer isso, disse finalmente Pedro. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, duas figuras saíram em silêncio da mansão Oliveira. Pedro, vestido com roupas simples e gastas, seguia Antônio em direção aos bairros mais humildes de São Paulo. Era hora de o magnata ver o mundo através dos olhos de seu irmão. O que nenhum dos dois sabia era que seus movimentos estavam sendo observados. Nas sombras, uma figura solitária tirava fotos. Um sorriso de triunfo em seu rosto. O plano de Ricardo estava prestes a dar uma guinada inesperada. Enquanto isso, em um elegante bar do centro, Camila Mendes se encontrava com um homem de aspecto nervoso. Você tem o que eu pedi? Perguntou ela, sua voz suave, mas ameaçadora. O homem, que era um dos diretores da Oliveira Empreendimentos, assentiu tremulamente enquanto lhe entregava um envelope. Isto destruirá Pedro, murmurou. Mas se ele descobrir que fui eu... Camila sorriu, pegando o envelope. Não se preocupe, querido. Seu segredo está seguro comigo. À medida que a noite avançava, os destinos dos irmãos Oliveira se entrelaçavam cada vez mais, tecendo uma rede de segredos, traições e redenções que sacudiria os alicerces de São Paulo. A verdade estava ali, esperando para ser descoberta, mas o caminho até ela estaria cheio de perigos e surpresas. Nas ruas da cidade, Pedro estava prestes a descobrir um mundo que sempre havia ignorado, um mundo que Antônio conhecia bem demais. E nesse mundo, as regras do jogo eram muito diferentes das salas de reuniões e dos arranha-céus de vidro. A noite era jovem e a aventura mal havia começado. As ruas de São Paulo ganhavam uma vida diferente à noite. Pedro, acostumado a ver a cidade do conforto de sua limusine ou das alturas de sua cobertura, se viu mergulhado em um mundo que sempre existira, paralelo ao seu, mas que nunca havia realmente notado. Antônio guiava seu irmão por becos estreitos e praças escondidas, cumprimentando com familiaridade figuras que emergiam das sombras. Homens e mulheres de todas as idades, com rostos marcados pela vida dura, olhavam com curiosidade para os gêmeos. Bem-vindo ao meu mundo, irmão, disse Antônio, enquanto paravam em uma pequena praça cercada por edifícios decadentes. Um grupo de pessoas havia se reunido ao redor de uma fogueira improvisada, compartilhando uma panela de sopa. Pedro observava, fascinado e comovido. Antônio, como você viveu assim todos esses anos? Antônio sorriu, um sorriso que misturava orgulho e tristeza. Não foi fácil, mas aqui encontrei uma comunidade. Pedro, pessoas que cuidam umas das outras, que compartilham o pouco que têm. Eles se aproximaram do grupo ao redor da fogueira. Uma senhora idosa, de rosto enrugado, mas olhos bondosos, levantou-se para cumprimentá-los. Antônio, meu querido, disse, abraçando-o. Quem é seu amigo? Dona Maria, respondeu Antônio com carinho. Este é meu irmão, Pedro. Um murmúrio de surpresa percorreu o grupo. Todos ali conheciam a história de Antônio, o líder sem passado que os havia unido e protegido durante anos. Sentem-se, insistiu Dona Maria.
A sopa está quente e há suficiente para todos. Pedro logo se viu com uma tigela fumegante nas mãos, rodeado por rostos curiosos mas acolhedores. Enquanto comia, escutava as histórias dessas pessoas, ex-trabalhadores demitidos, imigrantes em busca de uma vida melhor, jovens que haviam fugido de lares abusivos. Cada história era um golpe em sua consciência, um lembrete da desigualdade que existia na cidade que ele ajudava a dirigir de suas torres de vidro. Antônio, disse um jovem de não mais que 20 anos, é verdade o que dizem? Que seu irmão é o dono da Oliveira Empreendimentos? Antônio olhou para Pedro, deixando-lhe a decisão de como responder. Pedro respirou fundo. Sim, é verdade, eu sou Pedro Oliveira. O silêncio que se seguiu foi tenso. Alguns olharam para Pedro com desconfiança, outros com curiosidade. E o que faz o grande Pedro Oliveira em nosso humilde canto? Perguntou uma mulher, seu tom desafiador. Pedro sentiu o peso de todos os olhares sobre ele. Estou aqui para aprender, disse finalmente, para ver a cidade através dos olhos do meu irmão e talvez encontrar uma maneira de fazer as coisas de forma diferente. Antônio colocou uma mão no ombro de seu irmão. Pedro está enfrentando seus próprios desafios. Há forças que querem destruir o que ele construiu e precisamos da ajuda de vocês. Aos poucos, Pedro começou a explicar a situação com Ricardo, a ameaça que pairava sobre a empresa e como isso poderia afetar milhares de trabalhadores e suas famílias. Por que deveríamos ajudá-lo? Perguntou o jovem de antes. Sua empresa fechou fábricas, deixou gente na rua. Pedro baixou a cabeça envergonhado. Você tem razão, cometi erros, tomei decisões, pensando apenas nos números e não nas pessoas. Mas quero mudar isso, se conseguir manter o controle da empresa. Prometo que as coisas serão diferentes. Dona Maria, que estivera ouvindo em silêncio, falou. Antônio tem sido nosso protetor. Durante anos, se ele confia em você, nós também confiaremos. O que você precisa? Antônio sorriu, agradecido. Precisamos de informações, olhos e ouvidos em toda a cidade. Ricardo deve estar obtendo apoio de algum lugar e precisamos saber de quem e como. O grupo assentiu, entendendo a tarefa. Logo se organizaram em pequenas equipes, cada uma com uma zona da cidade para vigiar. Enquanto a noite avançava, Pedro e Antônio se afastaram um pouco do grupo. Obrigado, disse Pedro em voz baixa. Por me mostrar tudo isso, perdi tanto, trancado no meu mundo de negócios. Antônio assentiu. Nunca é tarde para abrir os olhos, irmão. Mas lembre-se, essas pessoas estão arriscando muito para nos ajudar. Não as decepcione. De repente, um jovem chegou correndo sem fôlego. Antônio, Pedro, vocês precisam ver isso. Ele mostrou seu celular na tela. Uma manchete de última hora brilhava ominosamente. Escândalo na Oliveira Empreendimentos. CEO, visto em favelas negócios obscuros. Acompanhando a manchete, havia uma foto borrada, mas reconhecível de Pedro e Antônio entrando na praça. Merda, murmurou Pedro. Nos seguiram. Antônio franziu a testa. Isso é obra de Ricardo, ele. Está movendo suas peças mais rápido do que pensávamos. Pedro pegou seu próprio celular, que havia ignorado a noite toda. Dezenas de chamadas perdidas e mensagens de Beatriz e da equipe de relações públicas. Temos que voltar, disse. Isso vai ser um inferno midiático. Enquanto se preparavam para partir, Dona Maria se aproximou. Lembre-se de sua promessa, Pedro Oliveira, disse, sua voz suave mas firme. Estas ruas não esquecem Pedro. Assentiu solenemente, não a esquecerei. Tem minha palavra. Enquanto os irmãos se afastavam, observados pelos olhares preocupados da comunidade que acabavam de conhecer, não notaram uma figura que se esgueirava entre as sombras, seguindo cada um de seus movimentos. Em sua cobertura luxuosa, Ricardo sorria enquanto via as notícias. Perfeito, murmurou. O grande Pedro Oliveira, misturando-se com a escória da cidade. Isso destruirá sua reputação. Camila, sentada ao seu lado, não parecia tão convencida. Não o subestime, Ricardo. Pedro é astuto. Ele poderia virar isso a seu favor. Ricardo se voltou para ela, seus olhos brilhando com uma mistura de diversão e ameaça.
Por isso tenho você, querida. Seu próximo movimento será crucial. Está pronta? Camila assentiu, embora uma sombra de dúvida tenha cruzado seu rosto por um instante. Sempre estou pronta. Enquanto a noite dava lugar ao amanhecer, os irmãos Oliveira se preparavam para enfrentar uma nova tempestade midiática. Mas algo havia mudado em Pedro. A noite nas ruas havia aberto seus olhos para uma realidade que não podia mais ignorar. No horizonte, o sol começava a se erguer sobre São Paulo, iluminando tanto os arranha-céus quanto as favelas. Era o início de um novo dia, e com ele, o começo de uma batalha que definiria não só o futuro da Oliveira Empreendimentos, mas também o coração e a alma da própria cidade. A manhã chegou com a fúria de uma tempestade midiática. Pedro e Antônio mal haviam posto os pés na mansão Oliveira quando foram assaltados por uma Beatriz frenética e uma equipe de relações públicas em plena crise. Em que você estava pensando? Exigiu Beatriz, agitando um jornal na frente de Pedro. A manchete gritava: o rei dos negócios e o rei das ruas, os irmãos Oliveira, juntos na marginalidade. Pedro, exausto, mas com uma nova determinação em seus olhos, pegou o jornal. Eu estava pensando em ver a verdade pela primeira vez em décadas, Beatriz. Antônio observava a cena em silêncio. Desconfortável no luxo da mansão depois da noite nas ruas, sentia que estava em dois mundos ao mesmo tempo, dividido entre a vida que conhecia e a que poderia ter tido. Precisamos de uma entrevista coletiva, declarou um dos assessores, controlar a narrativa antes que Ricardo a deforme ainda mais. Pedro assentiu, mas sua mente estava em outro lugar. Ele se virou para Antônio. Preciso que você esteja lá comigo, irmão. É hora de o mundo conhecer toda a verdade. Antônio hesitou. Pedro, não sei se estou pronto para isso. Meu mundo, minha gente. Sua gente é a razão pela qual precisamos fazer isso, interrompeu Pedro. É hora de a Oliveira Empreendimentos assumir responsabilidade e fazer as coisas de maneira diferente. Enquanto a equipe de relações públicas preparava freneticamente a entrevista coletiva em outra parte da cidade, Ricardo recebia uma visita inesperada. Camila entrou em sua cobertura sem se anunciar, seu rosto uma máscara de preocupação. Temos um problema, disse sem preâmbulos Ricardo, que estava desfrutando de seu café da manhã enquanto assistia às notícias. Ergueu uma sobrancelha. O que poderia ser um problema? Pedro está acabado. Camila balançou a cabeça. Você não entende. Estive investigando, Ricardo. A história que você me contou sobre como Pedro o abandonou não se encaixa. Ricardo ficou visivelmente tenso. O que você quer dizer? Encontrei registros, Ricardo, do orfanato onde você cresceu. Você foi adotado pelos Santos semanas depois do acidente. Pedro e seus pais o procuraram durante anos. Perdeu. O rosto de Ricardo se contorceu em uma máscara de fúria. Você está mentindo. Meus pais adotivos me disseram. Seus pais adotivos mentiram, interrompeu Camila. Não sei porquê, mas mentiram. E agora todo o nosso plano está em risco. Ricardo se levantou de repente, seu café da manhã esquecido. Não importa. Temos o suficiente para destruir Pedro. Sua reputação, sua empresa. E depois o quê? Perguntou Camila. Você pensou no que acontecerá depois? Milhares de empregos em risco. Famílias que dependem da Oliveira Empreendimentos. Por um momento, Ricardo pareceu duvidar, mas então a dureza voltou aos seus olhos. É tarde demais para voltar atrás. Seguiremos adiante conforme o planejado. Camila o olhou por um longo momento. Muito bem, disse finalmente. Mas lembre-se, Ricardo, cada ação tem consequências. Enquanto isso, na mansão Oliveira, Pedro e Antônio se preparavam para a entrevista coletiva. Pedro, vestido com seu habitual terno impecável, olhou para seu irmão, que havia insistido em usar suas próprias roupas gastas. Você tem certeza disso? Perguntou Pedro. Antônio assentiu. Se vamos contar a verdade, tem que ser toda a verdade. Sem máscaras, sem pretensões. Quando os irmãos Oliveira saíram para o pódio, diante de uma horda de jornalistas e câmeras, o contraste entre eles não poderia ser mais evidente. E, no entanto, havia uma unidade.
uma força compartilhada que era palpável. Pedro pigarreou e começou. Bom dia, estou aqui. Hoje não apenas como CEO da Oliveira Empreendimentos, mas como irmão, como filho e como um homem que cometeu erros e está disposto a corrigi-los. Ele prosseguiu contando a história completa. O acidente, a perda de seus irmãos, os anos de busca infrutífera e, finalmente, o reencontro inesperado. Durante anos, continuou sua voz carregada de emoção, construí um império pensando que era a única maneira de honrar a memória de meus irmãos, perdidos. Mas no processo, perdi de vista o que realmente importa: as pessoas, a comunidade, a responsabilidade que temos com aqueles menos afortunados. Antônio deu um passo à frente. Meu nome é Antônio Oliveira, disse, sua voz rouca, mas firme. Durante décadas vivi nas ruas desta cidade, sem memória do meu passado, mas encontrei uma nova família entre aqueles que a sociedade esqueceu. E agora, com meu irmão ao meu lado, estamos comprometidos em fazer as coisas de maneira diferente. Os flashes das câmeras se tornaram frenéticos. Os jornalistas gritavam perguntas, mas Pedro levantou uma mão para silenciá-los. A partir de hoje, anunciou, a Oliveira Empreendimentos se compromete com um novo modelo de negócio, que priorize o bem-estar de nossos funcionários e das comunidades onde operamos. Implementaremos programas de habitação acessível, capacitação profissional e apoio a pequenos empreendedores nos bairros mais necessitados. Antônio sorriu, orgulhoso de seu irmão. Mas seu sorriso desapareceu quando viu uma figura familiar entre a multidão de jornalistas. Pedro murmurou. Olhe, ali na primeira fila estava Ricardo, seu rosto uma máscara de fúria e confusão. Ao seu lado, Camila observava a cena com uma mistura de admiração e cálculo. Pedro viu seu terceiro irmão e, num impulso, fez o impensável. Ricardo, disse ao microfone, sei que você está aí. E sei que tem perguntas, acusações, talvez até ódio por mim. Mas você é nosso irmão. E esta família esteve separada por tempo demais. Eu o convido, aqui e agora, a se juntar a nós, a ouvir a verdade e fazer parte de algo maior. Que nós mesmos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo, pego de surpresa, parecia lutar consigo mesmo. Camila sussurrou algo em seu ouvido, mas ele a ignorou. Lentamente, como se cada passo fosse uma batalha, Ricardo começou a avançar em direção ao pódio. Os flashes das câmeras se tornaram frenéticos, capturando o momento em que os três irmãos Oliveira se encontraram face a face pela primeira vez em mais de 50 anos. O destino da Oliveira Empreendimentos, e talvez de toda São Paulo, estava por um fio. A verdade estava prestes a vir à tona, e com ela, a possibilidade de redenção ou de uma queda ainda mais profunda. Naquele momento, com a cidade e o mundo observando, os irmãos Oliveira enfrentavam não apenas seu passado, mas o futuro que poderiam forjar juntos. O silêncio na sala de imprensa era tão denso que se podia cortar com uma faca. Ricardo parou a poucos passos do pódio, seus olhos percorrendo os rostos de Pedro e Antônio, buscando respostas para perguntas que nem mesmo sabia que tinha. Pedro estendeu uma mão para seu irmão perdido. Ricardo, disse suavemente, sua voz amplificada pelo microfone. Sei que há muito a explicar, muito a resolver. Mas aqui, agora, diante de todos, quero que saiba que nunca deixamos de procurá-lo. Ricardo hesitou, suas emoções em guerra. A raiva e o ressentimento que havia alimentado durante anos lutavam contra o anseio por família, que nunca conseguira suprimir completamente. Antônio, percebendo a tensão, deu um passo à frente. Irmão, disse, sua voz rouca de emoção. Nós três sofremos, cada um à sua maneira, mas agora temos a oportunidade de curar juntos. Foi esse momento de vulnerabilidade, essa demonstração de humanidade, que finalmente quebrou a fachada de Ricardo. Com um soluço, sufocado, ele subiu ao pódio e, para espanto de todos os presentes, abraçou seus irmãos. Os flashes das câmeras se tornaram frenéticos,
capturando o momento em que os 3 irmãos Oliveira se reuniam depois de mais de 5 décadas de separação. Entre a multidão, Camila observava a cena com uma mistura de emoções. Seu plano de vingança contra Pedro desmoronava diante de seus olhos, mas algo mais profundo, mais humano, começava a se agitar em seu interior. Beatriz, que estivera observando de um canto, rapidamente assumiu o controle da situação. Senhoras e senhores da imprensa, anunciou. A família Oliveira agradece sua presença. Estaremos emitindo um comunicado oficial nas próximas horas. Por ora, pedimos respeito e privacidade para este momento familiar. Enquanto os seguranças começavam a escoltar os jornalistas para fora da sala, os irmãos Oliveira se retiraram para uma sala privada, seguidos de perto por Beatriz. Uma vez sozinhos, o peso da situação caiu sobre eles. Ricardo foi o primeiro a falar, sua voz trêmula. Todo esse tempo acreditei que tinham me abandonado. Meus pais adotivos me disseram que ninguém havia me procurado, que minha família biológica não me queria. Pedro balançou a cabeça, lágrimas nos olhos. Ricardo, procuramos você durante anos. Contratamos investigadores particulares, colocamos anúncios nos jornais. Mamãe e papai nunca perderam a esperança. Antônio, que permanecera em silêncio, finalmente falou. Parece que todos fomos vítimas das mentiras e segredos de outros. Beatriz, sempre prática, interveio. Senhores, sei que tem muito o que conversar, mas temos uma crise para administrar, Ricardo. Suas acusações públicas contra Pedro e a empresa. Ricardo baixou a cabeça, envergonhado. Eu sei, eu sinto muito. Estava tão cego pelo ressentimento, tão certo de que havia sido traído. Pedro colocou uma mão no ombro de seu irmão. O passado é passado. O importante é como avançamos daqui. Nesse momento, o telefone de Ricardo tocou. Era Camila. Com um olhar de desculpas para seus irmãos, Ricardo atendeu a chamada. O que diabos você está fazendo? A voz de Camila soava furiosa. Todo o plano, tudo pelo que trabalhamos. Ricardo fechou os olhos, tomando uma decisão. Acabou, Camila. Não posso continuar com isso, a verdade. A verdade, interrompeu Camila, sua voz fria como gelo. Você acha que conhece toda a verdade, Ricardo? Há coisas que você ainda não sabe. Coisas que poderiam destruir sua preciosa família reunida. Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Do que você está falando? Venha me ver, disse Camila, sozinho, e eu lhe mostrarei o que realmente aconteceu na noite do acidente. A ligação foi cortada, deixando Ricardo pálido e tremendo. Está tudo bem? Perguntou Pedro, preocupado com a mudança no semblante de seu irmão Ricardo. Hesitou por um momento, mas então decidiu que era a hora da honestidade total. Há algo que vocês precisam saber, disse. Não tenho agido sozinho em minha campanha contra a empresa. Tenho uma sócia, Camila Mendes. Pedro ficou visivelmente tenso ao ouvir esse nome. Camila? Mas ela era sua ex-noiva, eu sei, completou Ricardo. Ela me encontrou há alguns meses, me contou sua versão da história, de como você a havia traído e abandonado pela empresa. Antônio, que estivera ouvindo atentamente, interveio. E agora, o que ela quer? Ricardo olhou para seus irmãos, a dúvida clara em seus olhos. Ela diz que tem informações sobre a noite do acidente. Informações que poderiam mudar tudo. Um silêncio pesado caiu. Sobre a sala, Pedro e Antônio trocaram olhares. Anos de segredos e dor não dita passando entre eles. Finalmente, Pedro falou. Vamos juntos, disse com firmeza. Seja qual for a verdade, a enfrentaremos como família. Beatriz, que estivera observando a interação, deu um passo à frente. Isso pode ser uma armadilha, advertiu. Camila é perigosa e tem muito a perder se a verdade vier à tona. Antônio assentiu. Sua experiência nas ruas, o tornando cauteloso. Beatriz tem razão. Precisamos ser cuidadosos. Ricardo olhou para seus irmãos, uma mistura de gratidão e determinação em seus olhos. Obrigado, disse suavemente, por confiarem em mim, apesar de tudo o que fiz. Pedro sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Somos família, Ricardo. Isso significa algo.
enquanto os irmãos Oliveira se preparavam para enfrentar o que quer que Camila tivesse reservado para eles. Em outra parte da cidade, a mulher em questão olhava fixamente para um velho envelope amarelado. Dentro, documentos e fotografias que haviam permanecido ocultos durante décadas ameaçavam vir à luz. Camila tomou um gole de sua taça de vinho, sua mente um turbilhão de emoções e cálculos. A verdade que estava prestes a revelar não apenas mudaria o destino dos irmãos Oliveira, mas também o seu próprio "que comece o jogo final", murmurou para si mesma, enquanto o sol da tarde banhava São Paulo em tons dourados, alheio ao drama que estava prestes a se desenrolar em suas ruas. O entardecer tingia o céu de São Paulo com tons avermelhados e dourados, quando a limusine dos irmãos Oliveira parou em frente a um elegante edifício em Higienópolis. Pedro, Antônio e Ricardo desceram, seus rostos uma mistura de determinação e apreensão. "Tem certeza disso?" perguntou Pedro a Ricardo. Enquanto entravam no saguão, Ricardo assentiu. "Precisamos saber a verdade, seja ela qual for." O elevador os levou à cobertura, onde Camila os aguardava. Quando a porta se abriu, eles a viram de pé junto à janela, sua silhueta recortada contra a paisagem urbana. Ela se virou lentamente, um sorriso frio em seus lábios. "Ora, ora", disse, sua voz suave, mas carregada de sarcasmo. A família felizmente reunida. Que comovente. Pedro deu um passo à frente. "Camila, seja lá o que você acha que sabe, seja qual for seu plano, acabou. Estamos aqui pela verdade, nada mais." Camila riu. Um som, sem alegria. "A verdade? Oh, Pedro, sempre tão nobre. Tem certeza de que pode lidar com a verdade?" Antônio, que estivera observando em silêncio, interveio. "Senhora, vivemos com mentiras e segredos por tempo demais. Seja o que for, estamos preparados." Camila os olhou um por um, detendo-se em Ricardo. "E você, meu querido sócio, está pronto para ver seu mundo desmoronar mais uma vez?" Ricardo engoliu em seco, mas assentiu. "Faça o que tem que fazer, Camila." Com um movimento teatral, Camila tirou um envelope amarelado de uma gaveta próxima. "Aqui está, cavalheiros, a verdade sobre a noite do acidente, sobre por que foram separados, sobre o grande segredo da família Oliveira." Com mãos trêmulas, Pedro pegou o envelope e o abriu. Dentro havia fotografias antigas, documentos oficiais e uma carta manuscrita. Enquanto os irmãos se aglomeravam para ver o conteúdo, seus rostos passaram da curiosidade ao choque e depois ao horror. Isso não pode ser verdade", murmurou Pedro, sua voz mal um sussurro. Antônio pegou uma das fotografias, seus olhos arregalados de incredulidade. "Mas se isso é verdade, significa que..." Ricardo completou a frase, sua voz embargada pela emoção. "Que nossos pais foram os responsáveis pelo acidente." Camila observava com uma mistura de satisfação e algo mais profundo, quase como remorso. "Oh, é verdade, seu querido pai, numa tentativa desesperada de salvar a empresa familiar da falência, orquestrou o acidente de trem. A ideia era receber o seguro de vida de um de vocês, mas as coisas saíram do controle." Pedro se deixou cair numa poltrona próxima, atordoado. Como você obteve essa informação?" Camila sorriu tristemente. "Seu pai me confessou tudo em seu leito de morte, Pedro. Foi seu último ato de covardia, passar-me o fardo desse segredo." Antônio, sempre o mais pragmático, olhou para Camila com suspeita. "E por que revelar isso agora? O que você ganha com isso?" "Justiça", respondeu Camila simplesmente, "ou vingança." Às vezes, é difícil distinguir entre as duas. Ricardo, que permanecera em silêncio, processando a informação, finalmente falou. "Todo esse tempo culpei Pedro, a família, quando, na verdade, todos fomos vítimas", completou Pedro, sua voz carregada de dor e resignação. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoções não ditas e realidades alteradas. Os irmãos Oliveira se entreolharam, unidos agora não só pelo sangue, mas por um passado compartilhado de traição e perda. Camila os observava,
uma emoção indecifrável em seus olhos. E agora, cavalheiros, o que farão com essa verdade? Pedro se levantou lentamente, seu rosto uma máscara de determinação. O que deveríamos ter feito há 50 anos? Enfrentá-la juntos. Antônio assentiu, colocando uma mão no ombro de seu irmão. Como família, Ricardo, após um momento de hesitação, juntou-se a eles, sem mais segredos, sem mais mentiras. Camila os olhava, uma mistura de admiração e inveja em seu rosto. Veja só, parece que subestimei o poder dos laços familiares. Pedro se voltou para ela. Camila, entendo sua dor, seu desejo de justiça, mas essa verdade, não afeta apenas a nós milhares de funcionários, suas famílias, dependem da Oliveira Empreendimentos. Se isso vier à tona, Camila sorriu, mas desta vez o sorriso não chegou aos seus olhos. Ah, Pedro, sempre pensando no bem maior. O que faz você pensar que tem escolha? Nesse momento, o som de sirenes encheu o ar. Luzes de polícia iluminaram as janelas da cobertura. Antônio se tensionou. Anos de instinto de rua o colocando em alerta. O que você fez? Camila deu de ombros com fingida inocência. Digamos que eu possa ter vazado certas informações para as autoridades. Afinal, um crime é um crime, não importa quanto tempo tenha passado. Os irmãos Oliveira se entreolharam, a realização os atingindo como um martelo. Seu reencontro, sua recém-descoberta unidade familiar, estava prestes a ser testada da maneira mais brutal possível. Enquanto as sirenes se aproximavam e as luzes policiais banhavam o ambiente em flashes azuis e vermelhos, os três irmãos se encontraram numa encruzilhada. A verdade que haviam buscado por tanto tempo agora ameaçava destruir tudo o que haviam construído. Pedro, sempre o líder, tomou uma decisão naquele momento. Aconteça o que acontecer, disse, olhando para seus irmãos. Enfrentaremos juntos, como deveria ter sido desde o início. Antônio e Ricardo assentiram, uma nova determinação brilhando em seus olhos. Camila, observando a cena, sentiu uma pontada de algo que não pôde identificar. Remorso? Anseio? Fosse o que fosse, já era tarde demais para voltar atrás. O som de passos se aproximando pelo corredor anunciava a chegada iminente da polícia. Os irmãos Oliveira se prepararam para enfrentar seu destino, unidos finalmente após décadas de separação e mentiras. A porta da cobertura se abriu com um estrondo, e o destino da família Oliveira, da Oliveira Empreendimentos e talvez de toda São Paulo, estava prestes a mudar para sempre. Os dias que se seguiram à revelação na cobertura de Camila foram um turbilhão de interrogatórios, manchetes sensacionalistas e especulações desenfreadas. Os irmãos Oliveira, unidos pela primeira vez em décadas, se encontraram no olho de uma tempestade midiática e legal que ameaçava destruir tudo o que conheciam. O Fórum Criminal da Barra Funda se tornou o palco de um drama que capturou a atenção de toda a nação. Pedro, Antônio e Ricardo, vestidos com ternos sóbrios, caminhavam juntos pelos corredores de mármore, flanqueados por um exército de advogados e perseguidos por uma nuvem de jornalistas, famintos pela última notícia bombástica. Senhor Oliveira, é verdade que seu pai orquestrou o acidente? Gritou um repórter. Como isso afetará a Oliveira Empreendimentos? Perguntou outro. Pretendem se entregar às autoridades? Insistiu um terceiro. Pedro, acostumado a lidar com a imprensa, manteve a compostura. Sem comentários por enquanto, confiamos no sistema judicial e cooperaremos plenamente com a investigação. Antônio, menos habituado aos holofotes, manteve-se próximo a seus irmãos, sua presença silenciosa, mas firme. Ricardo, por sua vez, parecia lutar internamente, a culpa por seu papel em expor o segredo familiar claramente visível em seu rosto. Na sala do tribunal, a juíza Carvalho, uma mulher de aspecto severo, com décadas de experiência, presidia o caso à promotoria, representada pela ambiciosa promotora Fernanda Rocha, apresentou seu caso com fervor. Meritíssima, começou Rocha, sua voz ecoando na sala. O que temos aqui é um crime que permaneceu impune por mais de 50 anos,
um ato de negligência criminosa que não apenas custou vidas inocentes, mas separou uma família e construiu um império empresarial sobre alicerces de engano e tragédia. O advogado de defesa, o renomado Dr. Mendonça, contra-atacou com igual paixão. A promotoria convenientemente esquece que os verdadeiros responsáveis por este suposto crime já não estão entre nós. Meus clientes, os irmãos Oliveira, eram crianças na época do acidente, vítimas, não perpetradores. À medida que o julgamento avançava, testemunhas iam e vinham, antigos funcionários da empresa ferroviária, investigadores que haviam trabalhado no caso original, até mesmo Camila Mendes, cujo testemunho foi tão dramático quanto revelador. Sim, é verdade, declarou Camila do banco. Das testemunhas, sua voz tremendo ligeiramente. Pedro Oliveira pai me confessou tudo em seu leito de morte. A culpa o estava consumindo. E ele acreditou que ao compartilhar a verdade comigo, de alguma forma se redimiria. O público na sala ofegou coletivamente. Pedro fechou os olhos, o peso das ações de seu pai caindo pesadamente sobre seus ombros. Antônio apertou a mão de seu irmão em sinal de apoio, enquanto Ricardo olhava fixamente para a frente. Seu rosto uma máscara de emoções contidas. Fora do tribunal, a cidade de São Paulo parecia dividida. Manifestantes se reuniam diariamente, alguns exigindo justiça e o desmantelamento da Oliveira. Empreendimentos, outros defendendo o legado da empresa e o trabalho que proporcionava a milhares de famílias. Nas ruas onde Antônio havia vivido durante décadas, as pessoas se reuniam em vigílias, orando pelo homem que os havia protegido e guiado por tanto tempo. Nos corredores da Oliveira Empreendimentos, funcionários nervosos cochichavam sobre seu futuro, temendo que o império desmoronasse e levasse seus empregos consigo. À medida que o julgamento se aproximava de sua conclusão, chegou o momento de os irmãos Oliveira testemunharem. Pedro foi o primeiro a subir ao banco das testemunhas. Senhor Oliveira, começou a promotora Rocha, quando você soube das verdadeiras circunstâncias do acidente que separou sua família? Pedro respirou fundo antes de responder. Fiquei sabendo na mesma noite que meus irmãos, quando Camila Mendes nos revelou a verdade. Até aquele momento, acreditava genuinamente que havia sido um trágico acidente. E o que sentiu ao descobrir que o império que havia construído se baseava em uma mentira? Pressionou Rocha. Pedro olhou diretamente para seus irmãos antes de responder. Senti horror, vergonha, uma profunda tristeza, mas também senti determinação. Determinação de fazer as coisas certas, de usar os recursos da empresa para reparar, na medida do possível, o dano causado. Quando chegou a vez de Antônio, seu testemunho comoveu a sala. Ele falou de seus anos nas ruas da comunidade que havia formado e de como, apesar de não se lembrar de seu passado, sempre sentira um vazio que só se preencheu ao se reunir com seus irmãos. Não busco vingança, declarou Antônio com voz firme. Busco justiça, sim, mas também redenção. Não para mim, mas para todos aqueles que foram esquecidos pela sociedade. Ricardo foi o último a testemunhar. Sua voz tremia no início, mas ganhou força à medida que falava. Passei anos culpando Pedro, minha família biológica, por me abandonar. Permiti que essa raiva me consumisse e me levasse a tomar decisões das quais não me orgulho. Mas agora vejo que todos fomos vítimas de circunstâncias que estavam além do nosso controle. Ao final de seu testemunho, Ricardo olhou diretamente para a juíza. Não peço clemência para mim, meritíssima. Aceito qualquer punição que o tribunal considere apropriada por minhas ações, mas imploro que considerem o bem maior. A Oliveira Empreendimentos, sob a liderança de Pedro, tem o potencial de fazer muito bem, de reparar o dano causado. Quando a juíza Carvalho se retirou para deliberar, a tensão na sala era palpável. Os irmãos Oliveira, sentados juntos, esperavam seu destino. Pedro tomou as mãos de Antônio e Ricardo. Aconteça o que acontecer, disse em voz baixa. Enfrentaremos o que vier como uma família. Antônio assentiu solenemente. Juntos, Ricardo, com lágrimas nos olhos, apertou as mãos de seus irmãos.
juntos, enquanto o sol se punha sobre São Paulo, banhando a cidade em tons dourados e avermelhados. O destino dos irmãos Oliveira, da Oliveira Empreendimentos e de milhares de vidas conectadas a eles, pendia por um fio. A decisão da juíza Carvalho não apenas determinaria o futuro de uma família e uma empresa, mas também estabeleceria um precedente sobre como a sociedade lida com os pecados do passado e a possibilidade de redenção. Nas ruas, nos escritórios, nos lares de toda a cidade, as pessoas esperavam com a respiração suspensa. O veredicto da juíza Carvalho não seria apenas um julgamento sobre os Oliveira, mas um julgamento sobre o próprio tempo e sua capacidade de curar, punir ou redimir. O Fórum Criminal da Barra Funda estava em silêncio sepulcral quando a juíza Carvalho retornou à sala. Os irmãos Oliveira, sentados juntos na primeira fila, se endireitaram, seus rostos uma mistura de ansiedade e resolução. No caso do povo contra Oliveira Empreendimentos e os irmãos Oliveira, começou a juíza, sua voz ecoando na sala. Este tribunal chegou a uma decisão. O mundo parecia conter a respiração, enquanto a juíza continuava. Os crimes cometidos há mais de 50 anos são graves e não podem ser ignorados. No entanto, este tribunal também reconhece que os verdadeiros perpetradores já não estão entre nós para enfrentar a justiça. Pedro fechou os olhos, preparando-se para o pior. Antônio apertou a mão de seu irmão, enquanto Ricardo olhava fixamente para a frente, seu rosto uma máscara de emoções contidas. Portanto, continuou a juíza Carvalho, é decisão deste tribunal que a Oliveira Empreendimentos, sob a direção dos irmãos Oliveira, deverá estabelecer um fundo de compensação para as vítimas do acidente e suas famílias. Além disso, a empresa se submeterá a uma reestruturação supervisionada pelo tribunal com o objetivo de garantir práticas éticas e transparentes em todas as suas operações. Um murmúrio percorreu a sala. A juíza levantou uma mão pedindo silêncio antes de continuar. Quanto aos irmãos Oliveira, este tribunal reconhece que eram crianças na época do acidente e, portanto, não podem ser considerados culpados pelos crimes de seu pai. No entanto, suas ações recentes não podem ser ignoradas. A juíza se dirigiu diretamente a Ricardo Oliveira, por sua participação na campanha de difamação contra seu irmão e a empresa. Ordeno que realize 1000 horas de serviço comunitário. Ricardo assentiu, aceitando a sentença com uma mistura de alívio e determinação. Pedro Oliveira, continuou a juíza, embora não seja considerado culpado de nenhum crime, ordeno que trabalhe em estreita colaboração com organizações beneficentes e comunitárias, para garantir que a Oliveira Empreendimentos cumpra sua responsabilidade social. Pedro assentiu solenemente, já planejando em sua mente como implementar essas mudanças. E Antônio Oliveira, disse a juíza, sua voz suavizando ligeiramente, este tribunal reconhece seus anos de trabalho com os menos afortunados de nossa cidade. Encarrego-o da tarefa de supervisionar os programas de alcance comunitário da Oliveira Empreendimentos, garantindo que a empresa nunca perca de vista seu impacto nas vidas dos cidadãos comuns. Antônio, surpreso, mas comovido, aceitou a responsabilidade com um gesto de cabeça. É a esperança deste tribunal, concluiu a juíza Carvalho, que esta sentença não apenas proporcione uma medida de justiça para os erros do passado, mas também pavimente o caminho para um futuro melhor. Caso encerrado. O golpe do martelo ecoou na sala, selando o destino dos irmãos Oliveira e da Oliveira. Empreendimentos fora do tribunal, uma multidão aguardava ansiosamente. Quando os irmãos emergiram, foram recebidos com uma mistura de aplausos e vaias. Pedro, tomando a iniciativa, aproximou-se dos microfones dos jornalistas. Aceitamos a decisão do tribunal com humildade e determinação, declarou. A Oliveira Empreendimentos tem sido parte desta cidade por gerações, e é hora de assumirmos plenamente nossa responsabilidade com a comunidade. Prometo que, a partir de hoje, cada decisão que tomarmos, cada projeto que empreendermos,
terá como objetivo principal o bem-estar dos cidadãos de São Paulo. Antônio deu um passo à frente. Durante anos, vi em primeira mão as lutas dos menos afortunados de nossa cidade. Agora, com os recursos da Oliveira Empreendimentos, temos a oportunidade de fazer uma verdadeira diferença. Não desperdiçaremos esta oportunidade. Ricardo, o último a falar, o fez com voz trêmula, mas firme. Cometi erros, movido pelo ressentimento e pela raiva, mas meus irmãos me ensinaram o poder do perdão e da unidade familiar. Dedicarei cada hora do meu serviço comunitário e cada dia depois disso a reparar o dano que causei e a construir um futuro melhor para nossa cidade. Enquanto os irmãos Oliveira se afastavam do tribunal, cercados por um anel de segurança, a cidade de São Paulo parecia estar em um ponto de virada. As notícias da sentença se espalharam rapidamente, gerando debates acalorados em cafés, escritórios e lares. Nos dias e semanas que se seguiram, a Oliveira Empreendimentos começou sua transformação, sob a direção de Pedro, com o aconselhamento de Antônio em questões sociais e a energia renovada de Ricardo, a empresa começou a implementar mudanças significativas. O Fundo de Compensação para as Vítimas do Acidente foi estabelecido rapidamente, oferecendo apoio financeiro e emocional a famílias que haviam sofrido, em silêncio por décadas. Antônio supervisionou a criação de programas de habitação acessível e capacitação profissional nas comunidades mais necessitadas da cidade. Ricardo, cumprindo seu serviço comunitário, tornou-se um rosto familiar em refeitórios sociais e centros comunitários. A transformação não foi fácil. Houve resistência dentro da empresa, acionistas preocupados com os custos desses novos programas e céticos que duvidavam da sinceridade das mudanças. Mas pouco a pouco, a determinação dos irmãos Oliveira começou a dar frutos. 6 meses após o julgamento, em uma tarde ensolarada de primavera, os 3 irmãos se reuniram na cobertura do edifício principal da Oliveira Empreendimentos de lá. Tinham uma vista panorâmica da cidade que haviam jurado servir e melhorar. Pedro, com alguns cabelos grisalhos a mais, mas com uma nova luz em seus olhos, levantou uma taça à família, disse: "E as segundas chances." Antônio, vestido com um terno que ainda lhe parecia estranho, mas que usava com dignidade, sorriu. "À comunidade e a nunca esquecer de onde viemos." Ricardo, com a humildade e a sabedoria que só vem de enfrentar os próprios erros, acrescentou: "Ao futuro e à oportunidade de fazer as coisas certas." Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, banhando a cidade em tons dourados, os irmãos Oliveira contemplavam o horizonte. O passado, com todos os seus segredos e dores, estava atrás deles. O futuro, cheio de desafios, mas também de esperança, se estendia à sua frente. E naquele momento, unidos por laços de sangue fortalecidos pelo perdão e pela compreensão, os 3 sabiam que, acontecesse o que acontecesse, enfrentariam o amanhã juntos, como uma família, como sempre deveria ter sido. 1 ano havia se passado desde o julgamento que abalou os alicerces da Oliveira Empreendimentos e mudou para sempre o destino dos irmãos. São Paulo, uma cidade acostumada a altos e baixos, observava com cautela, mas crescente otimismo, a transformação de uma de suas empresas mais emblemáticas. Numa fresca manhã de outono, Pedro Oliveira se encontrava na inauguração da primeira fase do projeto de moradias populares na favela de Paraisópolis, uma das comunidades mais carentes da cidade. Ao seu lado, Antônio supervisionava os últimos detalhes, sua experiência nas ruas provando ser inestimável no planejamento e execução do projeto. "Nunca pensei que veria algo assim", murmurou Antônio, observando como famílias emocionadas recebiam as chaves de suas novas casas. "Passei tantos anos lutando por migalhas e agora..." Pedro colocou uma mão no ombro do irmão. "Isto é apenas o começo, Antônio. Sua visão, seu conhecimento das verdadeiras necessidades das pessoas é o que torna tudo isso possível." Enquanto cortavam a fita inaugural, uma figura familiar se aproximou em meio à multidão. Era Dona Maria,
A senhora que havia acolhido Antônio em seus anos mais difíceis nas ruas, meus meninos, disse ela, abraçando ambos os irmãos com lágrimas nos olhos. Olhem o que vocês conseguiram. Estão mudando vidas. Antônio, emocionado, apresentou formalmente Dona Maria a Pedro. Ela foi minha família quando eu não tinha mais ninguém, explicou. Sem ela, eu não estaria aqui hoje. Pedro, entendendo o peso dessas palavras, tomou as mãos de Dona Maria. Obrigado por cuidar do meu irmão quando eu não pude. A senhora sempre terá um lugar especial em nossa família, em outra parte da cidade. Ricardo Oliveira estava completando suas últimas horas de serviço comunitário em um centro de reabilitação para dependentes químicos, o que começara como uma obrigação se transformara em uma paixão. Ricardo descobriu que ajudar outros a superar seus demônios o estava ajudando a enfrentar os seus próprios. Lembrem-se, disse ele a um grupo de jovens em recuperação. Cada dia é uma oportunidade para reescrever nossa história. Acreditem, sei disso por experiência própria. Depois da sessão, Ricardo recebeu uma ligação de Pedro. Como vão as coisas, irmão? Perguntou Pedro. Melhor do que jamais imaginei, respondeu Ricardo. Acho que encontrei minha vocação. Estou pensando em estabelecer uma fundação para expandir esses programas de reabilitação. Conte com todo o nosso apoio, afirmou Pedro. Na verdade, tenho uma proposta para você. O que acha de dirigir a nova divisão de responsabilidade social da Oliveira Empreendimentos? Ricardo ficou sem palavras por um momento. Pedro, eu não sei o que dizer. Depois de tudo o que fiz... O passado é passado, Ricardo, interrompeu Pedro. Você provou seu valor e seu compromisso. É hora de voltar para casa, para a empresa, mas desta vez fazendo o que realmente o apaixona. Naquela noite, os três irmãos se reuniram para jantar na mansão Oliveira, algo que se tornara uma tradição semanal. Beatriz, que fora fundamental na reestruturação da empresa, juntou-se a eles. Tenho novidades, anunciou Pedro, assim que todos se sentaram. As ações da Oliveira Empreendimentos atingiram seu ponto mais alto em anos. Os investidores estão impressionados com nossa nova direção e os resultados que estamos obtendo. Antônio ergueu sua taça. Por fazer o bem e fazê-lo bem, brindou Ricardo com um sorriso, acrescentou. E pela família que nunca desiste. Beatriz, observando os irmãos, não pôde deixar de comentar. É incrível como as coisas mudaram em tão pouco tempo. Há 1 ano estávamos à beira do colapso e agora estamos mais fortes do que nunca, completou Pedro, segurando a mão de sua esposa. Enquanto jantavam e compartilhavam anedotas de seus respectivos projetos, a campainha tocou. A empregada entrou com um envelope na mão. Senhor Pedro, acabou de chegar isto para o senhor. O mensageiro disse que era urgente. Pedro abriu o envelope com curiosidade e seu rosto empalideceu ao ler o conteúdo. É de Camila, disse, sua voz mal um sussurro. Os irmãos trocaram olhares de preocupação. Camila Mendes, a mulher que havia desencadeado toda a crise, havia desaparecido após o julgamento. Ninguém sabia de seu paradeiro. O que diz? Perguntou Antônio, tensionando-se. Pedro leu a carta em voz alta. Queridos irmãos Oliveira, 1 ano se passou desde que nossos caminhos se cruzaram da maneira mais dramática possível. Tenho observado das sombras, vendo como vocês transformaram não apenas sua empresa, mas suas vidas e a vida de muitos em São Paulo. Confesso que quando revelei a verdade sobre o acidente, fui movida pelo rancor e pelo desejo de vingança. Jamais imaginei que dessa escuridão pudesse nascer tanta luz. Escrevo não para buscar perdão, mas para oferecer-lhes uma última peça do quebra-cabeça. Em anexo, encontrarão documentos que provam que seus pais, nos últimos anos de suas vidas, tentaram reparar seus erros. Estabeleceram fundos fiduciários secretos destinados a obras de caridade e buscaram incansavelmente seus filhos perdidos. Talvez isso não mude o passado, mas espero que lhes traga um pouco de paz, com respeito e admiração. Camila Mendes. O silêncio que se seguiu. A leitura era pesado, carregado de emoções.
Pedro deixou a carta sobre a mesa e pegou os documentos anexos, confirmando o que Camila havia escrito. Afinal de contas, murmurou Ricardo, nossos pais tentaram fazer a coisa certa no final. Antônio, com lágrimas nos olhos, acrescentou, talvez o arrependimento e a redenção corram na família. Pedro olhou para seus irmãos, para Beatriz e então para os documentos que tinha em mãos. Acho que é hora de honrar completamente o legado de nossa família. Não apenas o império empresarial, mas também esse desejo final de fazer o bem. Os irmãos Oliveira se entreolharam, um entendimento silencioso passando entre eles. O passado, com todos os seus segredos e dores, finalmente parecia fechar seu círculo. O futuro, embora desafiador, parecia mais brilhante do que nunca, enquanto a noite caía sobre São Paulo, na mansão Oliveira, uma família, outrora fragmentada, mas agora mais forte do que nunca, se preparava para escrever o próximo capítulo de sua história. Um capítulo de esperança, redenção e o poder transformador do amor familiar. O sol se erguia sobre São Paulo, banhando a cidade em uma luz dourada que parecia prenunciar um novo começo. No coração da metrópole, o arranha-céu da Oliveira. Empreendimentos brilhava, suas janelas refletindo o amanhecer como um farol de esperança. Dentro do edifício, na sala de reuniões do último andar, os irmãos Oliveira se preparavam para o anúncio mais importante de suas vidas. Pedro, impecavelmente vestido como sempre, revisava suas anotações uma última vez. Antônio, agora confortável em seu terno, mas sem perder aquele toque de autenticidade que o caracterizava, olhava pela janela para os bairros que uma vez foram seu lar. Ricardo, sereno e centrado, meditava em silêncio, grato pela oportunidade de redenção que a vida lhe havia concedido. Beatriz entrou na sala, seu rosto uma mistura de emoção e nervosismo. Estão todos aqui, anunciou. A imprensa, os acionistas, representantes de organizações beneficentes, até mesmo alguns moradores dos novos projetos habitacionais. Pedro assentiu, levantando-se. Está na hora, disse, olhando para seus irmãos. Estão prontos? Antônio sorriu, um sorriso que refletia anos de luta e esperança. Mais do que nunca, irmão, Ricardo juntou-se a eles. Juntos como sempre deveria ter sido. Os três irmãos caminharam em direção ao auditório, onde uma multidão expectante os aguardava. O burburinho da audiência se acalmou quando os Oliveira tomaram o palco. Pedro se aproximou do microfone, sua presença comandando a atenção imediata. Bom dia a todos, começou. Há pouco mais de um ano, nossa família e nossa empresa enfrentaram a maior crise de nossa história. Segredos há muito enterrados vieram à tona, ameaçando destruir tudo o que havíamos construído. Ele fez uma pausa, seus olhos percorrendo a audiência, mas dessa escuridão emergiu uma luz. Uma oportunidade de redenção, de transformação, não apenas para nós, mas para toda a cidade de São Paulo. Antônio deu um passo à frente. Durante anos, vivi nas ruas desta cidade, testemunhando em primeira mão as lutas e os sonhos daqueles que a sociedade havia esquecido. Hoje, estamos aqui para dizer que eles não serão mais esquecidos. Ricardo continuou. Aprendemos que o verdadeiro legado não se mede em reais ou no tamanho de um edifício, mede-se nas vidas que tocamos, nas comunidades que erguemos. Pedro retomou a palavra. É por isso que hoje, em honra a nossos pais e seu desejo final de reparar seus erros, anunciamos a criação da Fundação Oliveira para o Progresso Social. Esta fundação, dotada com 51% das ações da Oliveira Empreendimentos, se dedicará exclusivamente a projetos de desenvolvimento comunitário, educação e saúde em todo o Brasil. Um suspiro coletivo percorreu a audiência. O que os irmãos Oliveira estavam anunciando era sem precedentes na história empresarial do país. Mas isto é apenas o começo, continuou Pedro. A Oliveira Empreendimentos se compromete a implementar um modelo de negócio sustentável e ético em todas as suas operações. Cada decisão que tomarmos, cada projeto que empreendermos,
terá como objetivo não apenas o benefício econômico, mas o bem-estar de nossos funcionários, nossas comunidades e nosso planeta. Antônio tomou o microfone. Além disso, ampliaremos nossos programas de habitação acessível e capacitação profissional. Ninguém nesta cidade deveria dormir na rua ou passar fome. É um compromisso que faço pessoalmente, como alguém que viveu essa realidade. Ricardo foi o último a falar, e para aqueles que lutam contra o vício e outros desafios pessoais, expandiremos nossos centros de reabilitação e apoio psicológico. Porque cada vida é valiosa, cada história merece uma segunda chance. Os irmãos Oliveira deram as mãos, apresentando uma frente unida diante da audiência atônita. Pedro concluiu: hoje não é apenas um novo capítulo para a Oliveira Empreendimentos, é um novo amanhecer para São Paulo e para o Brasil juntos. Como uma família, como uma comunidade, construiremos um futuro onde ninguém fique para trás. O auditório explodiu em aplausos. Jornalistas se precipitaram para a frente, ansiosos para fazer perguntas. Acionistas murmuravam entre si, alguns preocupados com as mudanças, outros empolgados com o potencial a longo prazo. Representantes de organizações beneficentes choravam abertamente, vendo seus sonhos de uma mudança real se tornarem tangíveis. Em meio ao caos de flashes e perguntas, os irmãos Oliveira permaneceram unidos, suas mãos entrelaçadas, seus rostos radiantes de determinação e esperança. Do fundo da sala, uma figura observava em silêncio Camila Mendes, com lágrimas nos olhos. Via como seu ato de vingança se transformara em algo belo e transcendental. Sem que ninguém notasse, ela deslizou para fora do auditório, levando consigo a paz de saber que, no final, havia sido parte de algo maior do que ela mesma. Enquanto os irmãos Oliveira respondiam perguntas e elaboravam sobre seus planos, o sol subia no céu de São Paulo. A cidade parecia vibrar com uma energia renovada, como se pudesse sentir que estava à beira de uma transformação profunda. Nas ruas, as pessoas paravam diante das telas gigantes que transmitiam o anúncio ao vivo. Em Paraisópolis e outras comunidades carentes, famílias se abraçavam, vendo pela primeira vez um raio de esperança real em suas vidas. Nos escritórios da Oliveira Empreendimentos, funcionários choravam e se abraçavam, orgulhosos de fazer parte de algo revolucionário. E no palco, Pedro, Antônio e Ricardo Oliveira se mantinham firmes, unidos por laços mais fortes que o sangue. Laços forjados pelo perdão, pela compreensão e por um compromisso inabalável com o bem comum. O reencontro inesperado que começara em um semáforo de São Paulo havia desencadeado uma série de eventos que agora prometiam mudar o próprio tecido da cidade e da nação. Das cinzas de segredos familiares e tragédias passadas, surgira uma fênix de esperança e renovação, enquanto a coletiva de imprensa chegava ao fim e os irmãos se preparavam para enfrentar os desafios que certamente viriam. Sabiam de uma coisa com certeza: acontecesse o que acontecesse, enfrentariam juntos. Como uma família. Como sempre, deveria ter sido. E assim, com o sol a pino e uma cidade cheia de possibilidades diante deles, os irmãos Oliveira deram o primeiro passo em direção a um futuro brilhante, não apenas para eles, mas para todos aqueles cujas vidas tocariam nos anos vindouros,